Bom, então, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Learning Session da Expert XP, o maior festival de investimentos do mundo. Eu sou o Marcos Gonçalves, Head de Fundos Listados do Research da XP. Estou aqui para bater um papo aqui com essa bancada de peso, né, sobre fundos imobiliários, então com três grandes nomes da indústria: Flávio Canho, da Quineia, Pedro Carras, da XP Asset, e a Alessandro Vedrossi, da Valor Investimentos. Sejam muito bem-vindos. Acho que vai ser bem legal aqui esse bate-papo. Né? Então, sem mais delongas, né, eu queria inicialmente contextualizar o tema do nosso bate-papo, né, que vai ser construção patrimonial em fundos imobiliários, oportunidades e perspectivas. Então, vamos lá. Na primeira edição da Expert, lá atrás, né, há muitos anos, os FIIs ainda eram pouco conhecidos no mercado, então 50 mil cotistas apenas. De lá para cá, a gente teve um crescimento significativo. Hoje estamos em mais de 2 milhões e 800 mil investidores de fundos imobiliários, mas cerca de 90% desses investidores ingressaram recentemente. Então, estamos falando ali de 2019 para cá, que foi uma janela bem dura, né, para renda variável de modo geral. Né? Passamos por um período de taxas de juros bastante elevadas, uma Covid, né, e por ali vai. Então, eu já queria iniciar esse bate-papo aqui com o Flávio, né, para a gente falar o seguinte, Flávio. Como gestor de um dos maiores fundos imobiliários de papel, né, da indústria, o que você diria, então, para esse investidor iniciante que busca construir e preservar patrimônio em fundos imobiliários, mas, ao mesmo tempo, né, ele tem enfrentado essa dificuldade devido à volatilidade desde que ele ingressou nesse mercado? Bom, Marcos, primeiramente, obrigado por me receber. E eu acho que a primeira coisa é paciência e resiliência. Os fundos, falando aqui dos fundos de recebíveis, mas vale para os fundos de tijolo, eles são instrumentos muito poderosos para a construção de patrimônio, mas eles precisam ser carregados por um tempo médio longo, né? Eu falo isso usando como referência os fundos da casa, que sofreram nessas janelas de volatilidade, que foram muitas durante esses últimos 5 anos. Mas uma estatística importante, Marcos: todos os investidores que conseguiram manter as cotas e carregaram até o momento atual, seja na janela de 12, 24, 36 meses, 48, eles superaram os benchmarks dos respectivos fundos, na maior parte CDI, ganharam com folga do CDI e recuperaram o valor patrimonial, enfim. Por qualquer métrica que você olhe, o investidor que teve essa resiliência, ele foi recompensado. Então, essa é a recomendação principal: olhar isso como uma classe de longo prazo. E dois, eu acho que é uma coisa que a gente observa, que muitas vezes as pessoas saem muito sobrealocadas, né? Então, o investidor tem lá 100 mil reais para fundos imobiliários, ele investe os 100 mil reais. Eu diria para essas pessoas, na verdade, em vez de investir os 100, investir 70 mil reais. E até para construir um portfólio mais eficiente, né, no momento de crise, em que você tem uma deterioração das cotações, você, investidor, pode comprar mais num preço de desconto, de liquidação, ou então, pelo menos, você não vai ser forçado a vender na baixa. Tá? Então, eu acho que é ter sempre um pouco de caixa, porque a gente vê que tem dois arrependimentos, né, daquele investidor que alocou mais do que devia e a cota caiu, e aquele investidor que alocou menos do que teoricamente gostaria e a cota andou muito. Certamente a dor do segundo é menor. Então eu diria que são essas duas recomendações, Marcos. Muito obrigado. Vedrossi, queria também sua contribuição, sua visão sobre esse tema. E mais do que isso, né, como você enxerga o papel dos fundos imobiliários de recebíveis na construção e nessa preservação patrimonial desses investidores? Bom, primeiro agradecer de novo, Carras, bom te ver. Flávio, prazer enorme aqui estar com vocês três. Boa tarde aí para todo mundo. Assim, para complementar um pouquinho a questão do Flávio, né, eu gosto muito de separar a própria visão de investimento da questão do que é um fundo de recebível, né, e da questão do fundo de tijolo, né, especialmente num momento como esse que a gente está de taxa de juros alta, né. E aí, quando a gente quebra, né, qual é o primeiro ponto, né? Eu sempre falo o seguinte: o fundo de recebíveis, né, tem lá dentro papéis de renda fixa, né? Quando você olha para investir no fundo de recebível, o seu principal objetivo é olhar carrego, dividendos,
né? Especialmente quando você olha fundos indexados em CDI, né? Vamos lembrar, não adianta, né? O Brasil é o país do CDI, não tem jeito, né? Aliás, não é por nada não que quando veio o Prêmio Outliers, os dois maiores, né, os que ganharam o Prêmio Outliers, não por acaso, foi o fundo do Flávio, KNCR, que é um fundo 100% indexado em CDI, e o Vegir, que é outro fundo 100% indexado em CDI, se eu não me engano, são os únicos dois da indústria hoje. Tem o Canuc também, mas são 100%, que aliás foi o terceiro, se eu não me engano. Sim, exatamente. Exatamente. Ou seja, 1, 2, 3, né, foram os fundos 100% indexados em CDI. Né? Por quê? Primeiro, pagou um dividend yield super alto. Segundo, volatilidade existe? Sim, mas ela é incomparável com a volatilidade dos demais fundos imobiliários. Então, acho que esse é o ponto importante aqui da gente analisar. Quando eu comparo com o fundo de tijolo, eu acho que o play lá é outro. O dividendo lá, normalmente o carrego, ele por definição vai ser menor. E lá sim você vai buscar ganho de capital. E lá sim você vai ter volatilidade. Claro, você pode ser mais feliz, você pode ser mais triste, é uma outra questão. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que quando você pensa em construir, proteger patrimônio, certo? Eu acho que sempre terá espaço para fundos imobiliários. É uma questão do tamanho da carteira que você vai querer ter, dependendo da estratégia. Então, acho que essa questão é importante. O produto está aí, o produto evoluiu demais, nós vamos falar mais hoje sobre isso, mas acho que hoje tem muita oportunidade para o investidor poder escolher nessa paleta, né, de produtos onde eu consigo um carrego. Eu sempre falo o seguinte, um fundo em CDI é mais para você pensar numa proteção mesmo em momento de crise, entendeu? Que ele vai te pagar um carrego super alto e a volatilidade, claro que ela vai existir, mas ela vai ser bem menor do que uma volatilidade de um fundo de tijolo. Então, acho que, para não estender demais, mas acho que é um pouco essa visão e eu queria deixar essa contribuição aqui. Muito bom. Carras, queria também pegar suas impressões agora, né, sob a ótica de um gestor de fundos de tijolos, né? Esse bate-bola que a gente tem trocado aqui, né, diferença do papel do tijolo para essa construção e preservação patrimonial. Perfeito. Primeiro, boa tarde. Obrigado, Marcos, Vedrossi, Flávio. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui nesse sábado. Prazer falar um pouco para vocês sobre o mercado de FIIs, que é um mercado que hoje atrai quase 3 milhões de pessoas no Brasil. Lembrando que 10 anos atrás era menos de 100 mil, né? Então, se você comparar a velocidade com que os investidores brasileiros foram para a Bolsa investir em ações, com a velocidade com que os investidores foram para a Bolsa investir em fundos imobiliários, é realmente muito promissor o nosso mercado, né? A gente demorou muito mais tempo no mercado de renda variável em ações para atingir esse patamar de investidores. E isso tem uma explicação e eu vou falar disso justamente para fazer um gancho com a pergunta do Marx, né? O brasileiro é rentista por natureza, é cultural, e o brasileiro ama imóvel, né? É cultural também. E aí, dentro desse contexto, né, voltando para os princípios básicos da indústria, por que investir em FII e não em imóvel diretamente? Imagino que alguns de vocês aqui na plateia detenham apartamentos, imóveis para locação. Não é que é ruim, mas é um imóvel, é binário. Ou você tem um inquilino, ou você não tem, ou você tem 100% de ocupação, você tem 100% de vacância. Se ele pagar, ótimo. Se ele não pagar, é 100% de inadimplência. É ineficiente fiscalmente, é concentrado. E no final do dia não tem uma gestão profissional, porque imagino que vários de vocês que têm essa modalidade de investimento na carteira têm outras coisas para fazer, não ficam só focados na gestão daquele imóvel. No momento que você compra um fundo imobiliário, são inúmeras vantagens, mas você está diversificando o patrimônio, porque você pode comprar 1, 2, 3, 5, 10 fundos com 1, 2, 3, 100, 200, 500 imóveis ou papéis de renda fixa. Você está delegando para um gestor profissional, fazendo um pouco de lobby para a nossa indústria, com um fizinho bem magro para gerir esse negócio para vocês. 24/7. Tem eficiência fiscal, que vira e mexe, talvez a gente aborde isso aqui hoje, mas vira e mexe é discutido, mas não adianta. É um benefício para a economia, né? Um incentivo para desenvolver a economia, para desenvolver o mercado imobiliário, o mercado agro, que é um grande propulsores do nosso PIB. Então, você tomar uma decisão como essa é completamente irracional, por isso até que até hoje a indústria tem sua sua isenção. Então, são inúmeros benefícios. E aí, por que eu falei isso, né?
tem muito a ver com a resposta de ambos aqui, do Flávio e do Vedrossi, mas lembra do que eu falei da diversificação. Ao invés de colocar todos os ovos numa mesma cesta, no momento que vocês compram um FII, vocês já estão diversificando. Ótimo. Diversifique também entre FIIs. Não compre um FII. Além de seguir o conselho do Flávio, de deixar X% da carteira em caixa ou num fundo de renda fixa D0, que você consegue ter liquidez imediata, para aproveitar os momentos de estresse, como a gente viveu em 2020 na pandemia, quem estava comprado em bolsa, como eu inclusive, ficou chupando o dedo, né? Olhando, sofrendo de fora e não tinha caixa para poder fazer novos investimentos. Mesma coisa aqui, além de ter caixa, diversifiquem o investimento em FII em vários FIIs. E aí que entra o tijolo. Concordo 100% com o Vedrossi. O FII de papel é resiliência, é dividendo mais alto, é uma coisa que gera caixa. Minha mãe e meu pai são aposentados, eles vivem do dividendo que o FII paga todo mês na conta deles. Então, nesse aspecto, você ter o fundo de papel é ótimo. Como o Vedrossi falou, Brasil, país dos juros altos, infelizmente é o que é. E nesse sentido, você ter um percentual da carteira pagando dividendo mais alto é ótimo. Por outro lado, o tijolo, e quando eu falo tijolo, é shopping. Quem aqui vive sem shopping? É cultural também. O americano não é assim, o brasileiro é. O brasileiro gosta de ver e ser visto. Gosta de ir lá na loja, experimentar antes de comprar na internet, né? Então, shopping, galpão logístico, porque também a gente também gosta de comprar na internet, né? O Mercado Livre está aí. Quem não recebe o pacote do Mercado Livre aqui está mentindo, né? Então, o galpão logístico também faz parte. Voltamos para o escritório, precisa de prédio corporativo. Então, você consegue fazer a diversificação da diversificação e, como o Vedrossi falou, são fundos que têm um pouco mais de volatilidade, mas têm mais ganho de capital também, né? Então, como todo papel, toda ação, toda renda variável que oscila, o fundo de tijolo, por natureza, paga um dividendo um pouco menor. Por quê? Porque os imóveis no Brasil, principalmente aqueles de qualidade, eles têm menor elasticidade de preço em relação à curva de juros. Não é porque o juro foi a 2, você vai comprar um imóvel a uma taxa de retorno, um cap rate, na indústria a gente chama de taxa de capitalização de 1%. Não existe. Não é porque o juro foi a 15 que você vai comprar um imóvel a 14% de taxa de capitalização. Você vai comprar ali no 7, 8, 9, às vezes 10, se o imóvel tiver uma qualidade um pouco pior. Então ele paga naturalmente um dividendo menor, nunca vai ser o CDI mais ou o IPCA mais, vai ser sempre aquele 8 a 10. Mas quando a economia cresce de maneira robusta e tem mais gente no shopping, tem mais gente comprando, gera mais aluguel, etc., o humor fica melhor e tem mais gente comprando aquele fundo imobiliário de shopping, aquele fundo com certeza vai subir mais do que o fundo de papel. Então é uma composição. Então, só para contribuir e encerrar esse primeiro tema aqui, eu acho que nada além de diversificação. Inclusive, nem acho saudável a carteira ser 100% em FII. Estamos aqui fazendo um lobby claro para a nossa indústria, mas é importante diversificar um pouco em tudo. E dentro daquilo que tem FII, diversificar em papel e tijolo é sempre muito interessante. Ô Flávio, a gente descobriu que os pais do Carrasco devem ter KNCR e VGIR na carteira. É verdade. Não tenha dúvida nenhuma. Eu tenho certeza absoluta disso. Minhas tias também. Muito bom. Vamos então para o nosso próximo tema aqui, com você, Vedrossi, né, comentar sobre oportunidades no cenário atual. Enfim, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco da visão que vocês da Valora enxergam em termos de oportunidades para os fundos imobiliários de modo geral. Vamos lá. Aí tem algumas questões aqui. Bom, primeiro ponto, né? Momento de taxa de juros alta, por definição, é um momento melhor para você estar na parte da dívida do que estar na parte do equity, né? Significa dizer que hoje, por exemplo, a gente tem conseguido fazer boas operações, né, do lado de originação de CRIs, até porque os bancos acabaram retraindo, né, é natural que isso aconteça. A gente tem menos concorrência na ponta, na questão da originação, e a gente tem conseguido fazer muita operação boa, com spreads bons, boas garantias. Obviamente, né, gente, vamos lá,
o cenário é um cenário mais desafiador. Taxa de juros mais alta, isso obviamente pressiona mais o balanço das companhias, você tem um risco maior de inadimplência. Porém, é o que eu falo, né? Quer dizer, a gente tem gente aqui que está há muito tempo, né? Fazendo isso, né? Esse ano a Valora, aliás, estamos completando 20 anos de casa, 20 anos fazendo crédito, né? Então eu acho que isso que também o investidor tem que buscar, né? Quer dizer, gestoras que estão aí há muito tempo entregando resultados de maneira consistente, né? Para o investidor. Então acho que esse é o ponto importante. Então, desse lado a gente tem olhado bastante. Do outro lado, é interessante falar o seguinte, né? Apesar do IFIX, né, ter atingido aí a sua máxima histórica, é interessante ver que ainda você tem muitos fundos sendo negociados com desconto em relação às suas patrimoniais. E sim, por que isso, né? Aí é uma questão da taxa de juros alta. Ou seja, eu ainda enxergo muita oportunidade de preço, especialmente nos fundos de tijolo, não tenho a menor dúvida disso. Gosto muito de escritório, gosto muito de shopping. Por quê, né? Na verdade, aí só pegando um parênteses na questão do que o Carras falou, né? Se você olhar os resultados das empresas de shopping, recorde, certo? Outro ponto importante, a gente tem visto uma melhoria de qualidade do portfólio dos fundos de shopping, inclusive vocês aí, quer dizer, antigamente os fundos imobiliários de shopping era tudo meio que portfólio B e as empresas eram os portfólios A, certo? Hoje mudou completamente esse perfil, né? Então enxergo com super bons olhos, né, os fundos de shopping. Acho que na parte de escritórios, obviamente, gente, quando eu falo isso não é qualquer fundo, mas a gente sim tem enxergado diminuição da vacância, crescimento de valor de locação, né? Então, assim, eu também enxergo espaço para crescimento de preço. Porém, eu falo o seguinte, isso aqui é médio prazo, né? O preço, quando eu olho daqui 18, 24 meses, eu acho que isso aqui vai melhorar. Agora, o caminho para lá não é uma linha reta, né? Isso aqui, ó, Brasil é eletrocardiograma. Não adianta a gente achar que não vai ter susto. Por isso que você tem que encontrar esse equilíbrio, porque quando você vai para a parte dos fundos de recebíveis, realmente essa volatilidade será muito menor. Então, por isso que eu falo que é um play diferente. Então, acho que esse é o equilíbrio que a gente tem que buscar. E só para terminar, eu sim tenho enxergado ótimas oportunidades com os fundos de recebíveis de inflação, né? Eu vou dar um exemplo do VGIP, mas isso é verdade para o Canip, isso é verdade para outros fundos também de inflação. Se você pega hoje, por exemplo, a carteira do VGIP, que é o nosso fundo de CRI inflação, se eu não me engano, ela está na média hoje, grosso, um carrego de inflação mais 10,5% na patrimonial. Eu sou incapaz de fazer uma carteira hoje com aquele risco de crédito originar a 10,5%. Eu não consigo fazer, né? Isso acontece não só com o VGIP, são vários outros fundos de mercado. E mais do que isso, esse fundo está sendo negociado na bolsa a 5% de desconto, a 7% de desconto, a 10% de desconto. Então isso dentro do nosso hedge fund, no VGHF, tem sido um play super importante. A gente tem comprado sim bastante outros fundos de recebíveis de inflação descontados. De novo, que não é normal, né, você fazer um play de ganho de capital com fundo de recebível, mas aí está sendo uma janela bastante interessante. Então a gente tem gostado de fazer. Então tá aí uma dica aí, turma. A gente tem gostado de fazer sim isso, tá bom? Muito obrigado. Flávio, voltando aqui com você, né? Então, no cenário macro atual, a atividade vai muito bem, obrigado, né? Mas, por outro lado, a gente tem uma perspectiva de taxa de juros ainda em patamares elevados por um período prolongado, uma inflação ainda persistente e, quem sabe, né, um arrefecimento da atividade econômica, né, com os efeitos aí dessa Selic em 15% ao ano. E tudo isso acaba elevando o risco de crédito, né, das empresas, das operações de modo geral. Então, eu queria pegar a sua leitura, né, sobre o risco de crédito dos devedores, dos CRIs em particular, né, nesse contexto. Né, e se na sua avaliação, né, quais que são, então, os perfis de devedores e de tipos de operações de financiamento imobiliário que oferecem maior segurança para o investidor no atual contexto? Bom, Marcos, seria ingenuidade e falso chegar aqui e dizer que não aumentou o risco do país, né, como um todo. Você tem juros altos, uma potencial recessão, ano que vem eleição, risco político, enfim, uma série de fatores que claramente já aumentaram o risco de tudo.
Então, a gente é completamente ciente desse ambiente. Contudo, vale a pena lembrar aquilo que a gente se propõe a fazer, e falando aqui especificamente de fundos de CRI, fundos de recebíveis, né? Esses fundos são veículos de financiamento ao mercado imobiliário. Então, a gente financia ativos imobiliários em geral, sejam eles shopping centers, galpões logísticos, prédios de escritório, ativos residenciais. Financiamos, inclusive, fundos como aqui o XP Malls. Então, existe uma abordagem muito bottom-up, que a gente chama, que é baseada no ativo. É uma análise daquele ativo e um financiamento específico para aquela propriedade. Quando a gente olha essas propriedades, via de regra em quase todas as categorias, elas ainda têm uma performance muito boa para fazer frente ao pagamento de serviço de juros e amortização, mesmo com esse nível de Selic estratosférico que a gente está vivendo e que a gente não torce por ele, porque de fato ele afeta muito a vida não só dos proprietários, mas dos credores, como é o nosso caso. Então essas propriedades continuam gerando renda suficiente para pagar os CRIs. Não é dizer que a vida do dono do ativo está boa, né? Obviamente é uma conta matemática, sobra menos dinheiro para o empresário, para o empreendedor, para o fundo imobiliário que tem aquela propriedade financiada. No entanto, daí ao inadimplemento existe uma lacuna e um abismo gigante, Marcos. A gente vê que mesmo que haja uma falta eventual de fluxo de caixa, esses empresários estão muito alinhados para continuarem honrando os pagamentos, porque eles, via de regra, atrelam o ativo como garantia da operação. Ou seja, o ativo pode ser executado, né, na terminologia, ele pode se tornar de propriedade do credor se houver inadimplemento. Então, isso alinha bastante os interesses e diminui o risco. Tá? Então, esse é um mitigante importante, mas se houver uma deterioração adicional, de fato pode gerar inadimplência, não é o que a gente está vendo nesse momento. E para isso é muito importante monitoramento, um acompanhamento muito próximo, estar em cima de fato, entender o que está acontecendo, o que pode ser feito previamente a uma situação de mais estresse. E é isso que a gente se propõe a fazer no nosso dia a dia, né? Um controle muito rigoroso, especialmente nesses momentos de uma pressão muito clara para os proprietários. Muito obrigado. Carras, gostaria de trazer essa discussão também mais para fundos de tijolo, né? Então, na sua visão, como esses fundos estão posicionados no momento atual, que é um pouco do que a gente está trocando aqui, né? E quais segmentos você enxerga com maior destaque, né? Robustez nesse cenário? Legal. Eu vou pegar um gancho com algo que o Vedrossi falou e eu concordo. Eu entrei nessa indústria tem 8 anos, eu trabalhei 10 anos numa empresa de shoppings antes. E eu me lembro muito claramente no dia que eu comecei na XP e eu olhava os relatórios gerenciais dos fundos. Primeiro, os relatórios eram muito mais pobres do que são hoje. Então, a indústria evoluiu muito, é o benefício da concorrência, né? Uma gestora faz um relatório mais robusto, a outra vai lá e fala, poxa, fiquei para trás, faz um melhor ainda e introduz o call trimestral como uma empresa listada. Isso é ótimo, só quem ganha é o investidor. Mas eu estou falando isso por conta da qualidade, né? Eu tinha essa impressão de que os fundos eram, esse termo é um termo chulo, mas falava-se que era o fundo imobiliário é a desova das empresas, né? E hoje não, hoje é o contrário. Então a gente, Max, na XP, nos fundos de tijolo, a gente foca muito em qualidade, em todos os setores. Porque imóvel, as 3 principais características de um imóvel, em termos de qualidade, são localização, localização e localização. Então, a gente sempre prioriza comprar imóveis bem localizados. Os imóveis são diferentes entre si. Galpão, eu diria que é quase uma commodity do ponto de vista de construção. Então, a localização é essencial. O shopping, nem tanto, porque o shopping, você entra em arquitetura, entra em mix, tem um espaço agradável para receber o cliente, né? Entra em ter um mix que tenha não só varejo, vestuário, mas também serviços, alimentação, lazer infantil, etc. Mas localização também é essencial. Então, a gente sempre tenta se posicionar com ativos de qualidade, porque essa qualidade se resume em resiliência ao longo do tempo. Ou seja, independente do juro estar 2 ou 15,
aquele imóvel vai performar, porque ele vai ser sempre demandado para o cliente que vai lá fazer compras no sábado à tarde ou para o inquilino, para o Mercado Livre, que quer ter um galpão logístico próximo da cidade de São Paulo, porque o paulistano quer receber entrega no mesmo dia ou no dia seguinte que ele fez a compra online. Então a localização é essencial. Então a gente sempre tenta priorizar qualidade. E do ponto de vista de perspectiva, respondendo a segunda parte da pergunta, a gente está animado. Quer dizer, o Flávio falou uma verdade, a gente está no Brasil e está num momento delicado, tanto no Brasil como no mundo, principalmente por conta do Trump, mas acho que no Brasil tem eleição no ano que vem, o negócio ainda está meio nebuloso. Provavelmente os indicadores macroeconômicos vão começar a se deteriorar em algum momento. E a gente está numa expectativa, confesso que 2 ou 3 meses atrás, preciso confessar que eu já estive mais otimista para 2026, hoje a gente está mais em cima do muro. Quem disser que sabe que vai acontecer está mentindo. Mas eu acho que a gente está otimista, porque a gente segue vendo venda lá na ponta. E shopping é muito simples. Shopping é fluxo de pessoas que gera venda, que gera aluguel. Ponto. Shopping é tão simples quanto isso. Como que você melhora aquele shopping, aquele equipamento, para receber mais gente que vai consumir mais. E quanto mais consumo tiver, mais aluguel você vai conseguir coletar do lojista. É muito simples a equação. Então a gente continua vendo a venda lá na ponta dos empreendimentos. A gente está no menor índice de vacância do setor de galpões logísticos dos últimos muitos anos. E escritório, que apesar de ainda ser dos 3 maiores setores, o que vem em terceiro, já esteve muito pior. Quando você pega a cidade de São Paulo no pós-pandemia, você chegou a um nível de vacância de, sei lá, quase 20%, hoje já é um dígito, tem regiões que é próximo de zero, região da Faria Lima, Vila Olímpia, etc. Regiões que em outrora tinham um nível de dificuldade gigantesco, como Chucre, Zaidan, Berrini, hoje já não vê mais tanta dificuldade de ocupação. A própria XP acabou de alugar um prédio, quase metade de um prédio lá, né? Então, a gente está otimista. Pode ser que a gente não veja ainda no curtíssimo prazo uma valorização das cotas dos fundos de tijolo, mas eu posso prometer para vocês que o fundamento dos ativos que estão por trás daqueles fundos seguem super saudáveis. Obrigado. Vamos então caminhando aqui para o nosso final. Comentar um pouco sobre perspectivas, Vedrossi. Então a gente tem visto a indústria se sofisticando cada vez mais, com o desenvolvimento de diversos mecanismos até então amplamente utilizados no mercado acionário, mas que não eram utilizados no mercado de FIIs. Cito aqui a alavancagem, operações estruturadas e mais recentemente até a possibilidade de recompra de cotas. E mais do que isso, novas estratégias de investimento também sendo implementadas. Inclusive vocês da Valora foram pioneiros na criação do que a gente chama de hedge fund imobiliário, no caso na criação ali do FGHF. Dito isso, eu queria saber então quais tendências você e a Valora enxergam para o futuro dos FIIs, uma pergunta bem ampla, e como estão se posicionando para transformar essas oportunidades que vocês têm identificado em valor para os investidores no final do dia. Claro. VGHF, só te corrigir. VGHF, perdão. Que, aliás, eu fico super feliz porque a gente montou o VGHF em 2021. Quando a gente fez, a verdade é que foi uma visão, junto com a turma da XP, inclusive, turma do DCM lá, para tentar fazer um produto diferenciado. E hoje, a Kinea tem o seu, a XP tem o seu, o BTG tem o seu, vários têm. E hoje, na verdade, dentro do IFIX, os hedge funds têm uma participação maior que os FOFs. Isso é muito legal. E os FOFs estão caminhando para virar hedge funds. E a verdade é que no Prêmio Outlier esse ano, quem ganhou foi o VGHF dentro do Fund of Funds. Isso é muito legal. Então, qual que é a minha visão um pouco olhando para frente? Eu acho que esse mesmo movimento, porque como é que eu enxergo assim? Eu acho que a questão fundo de tijolo é uma coisa, eu estava falando, fundo de papel é outra coisa. E aí os multi-estratégias é uma coisa complementar, porque lá dentro você vai ter o quê? Você vai ter fundo de papel, você vai ter fundo de tijolo, você vai ter ações de empresas imobiliárias, você vai ter crédito e etc. Então, o que eu enxergo a evolução? Eu falo o seguinte, o que foi a indústria 1.0? Lembra lá do fundo imobiliário, shopping, pátio e Higienópolis?
Era um fundo monoativo, né? Então o papel do gestor, sei lá, era quase meio passivo, né? Estou exagerando, eu espero que o Fábio Nogueira não esteja me escutando, nem o Moise, né, turma? O Moise deve estar tremendo lá em casa. Mas é meio isso, não tinha muito trabalho, né? Monoativo. Aí o que a gente começou a enxergar depois, né? Legal, lá o Carrás tem o XP Malls, tem lá o fundo de escritórios, tem o fundo de galpões. O que eu acho, né? O que a gente resolveu fazer é um pouco a nossa aposta, assim. A gente tomou um caminho, tomou uma decisão de fazer um único fundo de tijolo, né? Meio que de uma maneira análoga à questão do VGHF, não que seja um hedge fund, mas eu fiz um multissegmento tijolo, né? Ele chama Valora Renda Imobiliária. Vocês sabem que tudo que é lindo, maravilhoso, a gente só copia. Então o Flávio tem lá o Kinea Renda Imobiliária, que é um nome lindo, eu simplesmente falei, Valora Renda Imobiliária. Melhor, né, Flávio? Depois você cobra royalties de mim, tá? Agradeço. Não, mas é verdade. Então a gente fez o Valora Renda Imobiliária, que é um fundo de tijolo que hoje eu só tenho escritórios. Mas, poxa, amanhã, vamos lá, eu posso vender um escritório para comprar um pedaço de shopping, eu posso ter galpões, eu posso ter... Então, assim, a minha ideia desse veículo, eu realmente não quero ter outro fundo de tijolo na casa, tá? Eu realmente quero poder ter um único fundo de tijolo e simplificar a minha grade, né? Então, eu quero que o investidor olhe para a Valora e fale o seguinte, bom, o que eu tenho de oportunidades de fundos listados, né? Vamos deixar CETIPados e outros produtos de lado, mas eu realmente quero simplificar listados imobiliários, né? Eu quero ter um fundo puro sangue de dívida CRI CDI, porque eu acho que é legal, um fundo puro sangue CRI IPCA, um multi-estratégia, um hedge fund, que é o VGHF, e um de tijolo multissegmento. Minha cabeça é exatamente essa. Por quê? Porque eu quero ter fundos grandes e líquidos, porque também isso é uma outra tendência, todo esse processo de consolidação. Então esse é um outro trabalho enorme que a gente faz, né? VGHF hoje tem 1,5 bi, 400 mil investidores. VGIR tem 1,5 bi, tem 300 mil investidores. VGIP está com 1 bi, está hoje com 80 mil, estou trabalhando para tentar fazer. Então assim, por que é importante isso? Como você negocia na Bolsa, quanto mais você negociar o papel, quanto mais investidor você tiver, mais próximo do valor justo esse ativo irá negociar. Portanto, é melhor para o investidor na ponta. E nessa indústria, o tamanho, sim, importa, né? Então, o nosso trabalho aqui é ter o melhor produto para vocês que são nossos investidores. Então, essa é um pouco a minha cabeça. Um pouco esse é o trabalho que a gente está fazendo, assim, que a gente está enxergando. Flávio, a Kinea é amplamente reconhecida pela adoção de estratégias segmentadas em fundos de papel, então tem uma prateleira bastante diversificada, tanto a nível de risco, retorno, como também a indexadores, né? E aí, aproveitando a pergunta feita pelo Vedrossi, eu também queria capturar essas tendências, essas perspectivas que vocês identificam para os fundos imobiliários de modo geral, e mais do que isso, se vocês têm identificado, né, novas oportunidades para ampliar ou expandir ainda mais essa prateleira de fundos da gestora. Eu brinco que a gente transferiu o problema de escolha para o investidor, porque a gente criou uma plataforma, falando dos fundos de CRI da casa, em que é um quadrante que você tem, de um lado, fundos totalmente pós-fixados, de outro, fundos totalmente ligados ao juro real, em níveis de risco mais arrojado ou menos arrojado. Então, o investidor e fundos que são híbridos, que fazem de tudo um pouco. Então, o investidor decide, com base naquilo que ele enxerga para o país, para as suas convicções. Exemplo, eu acho que a Selic vai permanecer alta por um tempo mais prolongado. Ele tem lá duas opções de fundo, uma mais arrojada, que é o Kinea Unique, é o terceiro fundo dedicado somente a ativos pós-fixados, ou tem um fundo mais tranquilo, que é o KNCR11, totalmente pós-fixado. O mesmo para juro real. Então a gente construiu dessa forma para que as pessoas consigam escolher conforme a sua convicção de estratégia. E olhando oportunidades, a gente constituiu, depois da Valora, o nosso hedge fund, que é um veículo, é um multimercado imobiliário, e no caso aqui ele tem um envolvimento de bastante gente da Kinea, são 4 sócios, além do Márcio Verri, eu, Carlos Martins, Marco Freire. Então a gente
contempla todas as estratégias que podem ser perseguidas no mercado imobiliário. É um fundo que a gente acredita ter um valor agregado muito grande. E para a parte de crédito, a gente observa essa discussão no país e existe uma preocupação muito grande de representantes do governo em relação ao financiamento do setor. Então, até o Carras comentou brevemente, a questão da isenção é super importante, de como o país vai achar um mecanismo além da poupança para financiar o setor. E, nesse sentido, a gente criou um veículo para financiamentos, e aí no caso, especificamente ao crédito pulverizado, que são aqueles devedores individuais, pessoas que compram os imóveis ou que refinanciam através de uma operação de home equity, por exemplo. E a gente acha que essa é uma avenida potencial de crescimento enorme, né? Porque eu falei muito dos fundos que financiam ativos comerciais, mas esse financiamento ao indivíduo, à pessoa física, que é gigantesco em mercados mais desenvolvidos, especialmente nos Estados Unidos, ainda não veio para o mercado de capitais brasileiro, né? E a gente acha que vai vir em algum momento. Então é uma das apostas que ainda é bem pequena, é um veículo que a gente tem, que é o que nem acreditas, mas que a gente acredita que pode ser um dos expoentes ao longo da próxima década. Não, muito obrigado. Carras, então, para finalizar, a gente tem observado um movimento de relevante consolidação no mercado, né? A gente citou um pouco aqui no nosso bate-papo. Esse processo geralmente envolve fundos de maior porte incorporando aqueles de menor tamanho, enfim, que acabaram não atingindo o tamanho, a liquidez necessária, né, para alçar maiores voos. E, na sua visão, esse movimento está relacionado muito mais ao cenário atual, né, marcado ali pela ausência de uma janela clara, né, de novas emissões, novas captações, ou ele representa uma tendência estrutural que veio para ficar? Então essa é a primeira. E a outra é, além disso, né, como gestor de fundos de tijolo, né, eu queria também saber quais avenidas de crescimento você enxerga para esse tipo de fundo. Perfeito. Vamos lá. Certamente uma tendência estrutural, tá? Quando você compara o nosso mercado, que está em uma velocidade de evolução grande, mas ainda engatinha em relação ao mercado norte-americano, é completamente desproporcional o número de fundos. Bom, primeiro o número de investidores que investem. Lá, alguns muitos por cento da população, aqui a gente está falando de 3 milhões em cima de uma população, tudo bem. População com renda não chega a isso tudo, mas de 220 milhões de pessoas, então... em número de pessoas, mas também a relação número de fundos e tamanho da indústria. Aqui a gente tem 250 bi e 400, 500 fundos, talvez? Sim. Lá é o inverso, né? Uma indústria de trilhões de dólares com muito menos fundos. A gente, inclusive, participou. A XP promoveu agora, na quinta-feira, um encontro super legal lá na XP, com o CEO da NAREIT, que é a entidade de REITs nos Estados Unidos. Os REITs são os FIIs americanos. O CEO da EPRA, que é a entidade de REITs na Europa. E também um head de research da FTSE, que é uma entidade que cria índices, né? E lá ele comentou muito, todos eles comentaram sobre esse processo de consolidação. Então é natural, porque seja um investidor pessoa física, mas principalmente investidor institucional, que é o que nós três e todos os outros gestores da indústria perseguimos noite e dia, porque a gente quer aos poucos institucionalizar cada vez mais o nosso passivo, institucionalizar cada vez mais a indústria. A gente precisa de liquidez, eles precisam de liquidez. Você quer falar com um fundo de pensão, ela até gosta da tese, mas se não tiver uma liquidez mínima, está fora do radar dela. Isso vale para os hedge funds, para os FOFs, para os fundos de ação, para os multifamily offices, para os single family offices, para os investidores internacionais, né? Então é natural que você consolide a indústria, a gente está nessa batida, a gente inclusive tem feito uma outra provocação, fez inclusive recentemente uma transação em galpão logístico na qual a gente acabou, a palavra não foi incorporando, mas a gente acabou comprando todos os galpões de um fundo que existia na indústria, pagando em cotas do nosso fundo, que é uma cota mais líquida, uma cota mais diversificada, que tem mais imóveis e que, portanto, tem um risco menor de vacância, de inadimplência, etc. Então, é uma tendência que eu acho que fica acelerada no momento de juros a 15, porque os menores não conseguem captar e intensifica esse movimento de consolidação. E para encerrar, a gente acabou de estourar o nosso tempo, respondendo a segunda pergunta. Eu não gosto, Marx, de ser first mover. Eu acho que a nossa indústria ainda, apesar de estar evoluindo bastante, ainda engatinha.
É uma indústria, de certa forma, ainda rasa. Então, eu não gosto de ser o primeiro fundo de residencial para renda. O primeiro fundo de antena, por hipótese. Eu estou falando isso porque lá nos Estados Unidos, se você olha, faz um snapshot de fundos de quê que existem lá, tem fundo de tudo. Desde data center, antena, cemitério, até tudo que vocês possam imaginar. Eu prefiro jogar ainda nos segmentos que são consolidados e adorados pelo brasileiro, e conforme outros segmentos vão surgindo na nossa bolsa, deixa ele se consolidar um pouquinho e a gente vai atrás. Na vida, nada se cria, tudo se copia, né, Vedrossi? Então... Exatamente. Inclusive Tudo que é bom, né? Tudo que é bom. Né? Os nomes dos fundos da Quiné, inclusive. Pois é. Então, é isso que eu penso. Não, melhor do que aprender com os nossos erros é aprender com o erro dos outros. Exatamente. Para depois. Não, muito obrigado. Em nome da XP, eu gostaria de agradecer aqui o bate-papo. Muito obrigado aos senhores. Também gostaria de agradecer aqui a nossa plateia pela audiência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.